Olá, me chamo Vitória Oliveira, sou educadora financeira, ajudo as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro. E no vídeo de hoje vou trazer uma indicação de livro para vocês, onde vou ler um trecho que vai esclarecer muitas dúvidas de que vocês têm em relação à economia no geral, à inflação, principalmente no período em que vivemos hoje de troca de governo. Então, se você tem essa dúvida, com certeza você vai sair bem esclarecido daqui. E já fica a sugestão também para você ler, que é um ótimo livro. O livro que eu tô falando é esse aqui, tá? As 6 lições do dinheiro, de Ludwig von Mises, onde ele fala de forma muito clara sobre economia no geral. Na verdade, isso aqui é uma palestra escrita que ele deu lá na Argentina, então a palestra foi gravada e após isso foi passada para livro. É um conteúdo muito rico que eu indico demais que vocês leiam. Vamos lá? O que vamos ler hoje é o capítulo 4, na verdade, um primeiro trecho do capítulo 4, tá? Que é chamado Quarta Lição do Dinheiro, onde ele fala sobre a inflação, certo? Então, na primeira página do capítulo 4, esse primeiro parágrafo. E o que ele diz? Se a oferta de caviar fosse tão abundante quanto a de batatas, a gente sabe que caviar é muito caro, né? O preço do caviar, isso é a relação de troca entre caviar e dinheiro ou entre caviar e alguma outra mercadoria, né? Isso aqui está se retratando a escambo, né? Que antigamente o pessoal trocava as coisas por outros bens. Então, se a oferta de caviar fosse tão abundante quanto a de batatas, o preço do caviar se alteraria consideravelmente. Nesse caso, seria possível adquiri-lo a um preço muito menor que o exigido hoje. Da mesma maneira, se a quantidade de dinheiro aumenta, o poder de compra da unidade monetária diminui e a quantidade de bens que pode ser adquirida com uma unidade desse dinheiro também se reduz, certo? E o que ele quer dizer com isso? O título do capítulo é inflação, ele fala nesse capítulo inteiro sobre a inflação, certo? Então veja só, se a gente parar para analisar economicamente, quando a gente tem algo que está sendo ofertado em abundância, tá? Que a gente tem muito, muito mesmo. Então ele citou o exemplo de batatas, que é muito comum a gente ver que todo mundo se encontra em todos os lugares, não é uma coisa exclusiva, certo? Não é uma coisa de outro nível, de outro patamar, é algo que a gente realmente compra no dia a dia. Isso serve para outros bens também, é só o exemplo que ele citou. Como essa oferta de batatas é muito grande, isso faz com que o preço dela caia, ou seja, tem muita gente produzindo batata. Já o caviar é algo mais exclusivo, a oferta dele não é tão grande, tá? Pelo contrário, você não encontra caviar em qualquer lugar, né? Tem os locais específicos para você encontrar caviar. Essa oferta pequena de caviar faz com que esse bem tenha um valor mais alto. Por quê? Porque tem pouco. Se tem pouco, logo ele fica mais caro, né? Exclusividade. Tudo que é exclusivo, tudo que tem pouco, que a oferta não é tão grande, faz com que o bem seja mais caro. E ele citou esse exemplo somente para falar pra gente que quando há impressão de dinheiro, quando o governo vai lá e imprime mais moeda, certo? Quando eu era criança, eu achava que imprimir dinheiro ia solucionar o problema de todo mundo, mas eu sabia que eles fazem isso diariamente, né? Mas essa impressão de dinheiro desenfreada, muitas das vezes, causa o quê? Causa a perda do valor dessa unidade monetária, ou seja, o que essa unidade monetária comprava antes, conforme eles imprimem mais, menos ela vai passar a comprar. Por quê? Porque existe mais no mercado, tem mais dinheiro sendo impresso, tá? Então, quando a oferta é grande, o bem fica barato. Então, se a nossa moeda está sendo impressa em alta quantidade, ela fica barata, ou seja, a gente não consegue comprar mais muitas coisas com ela. Não dá para comprar muitas coisas com essa mesma moeda, porque ela perde valor, certo? Acredito que agora já deu uma luz aí, uma clareada, até para entender algumas notícias que passam no jornal, né? Falando sobre inflação, impressão de moeda e tudo mais. Quando a gente parte aqui para o segundo parágrafo, ele fala: quando no século XVI as reservas de ouro e prata da América foram descobertas e exploradas, enormes quantidades desses metais preciosos foram transportados para a Europa. A consequência desse aumento da quantidade de moeda foi uma tendência geral à elevação de preços.
Do mesmo modo, quando em nossos dias um governo aumenta a quantidade de papel moeda, a consequência é a queda progressiva do poder de compra da unidade monetária e a correspondente elevação de preços. Ou seja, quando os preços estão elevados, não necessariamente são os preços de fato que estão subindo, mas a nossa moeda que está perdendo poder de compra, está perdendo valor por conta dessa alta oferta. A isso se chama inflação, né? Esse aumento de preço, essa perca de valor de moeda, essa perca de valor monetário. Infelizmente, nos Estados Unidos, bem como em outros países, alguns preferem ver a causa da inflação não o aumento da quantidade de dinheiro, mas na elevação dos preços. Então veja só, muita gente ainda hoje em dia, alguns economistas mesmo falam que a inflação é simplesmente o aumento de preços quando existe uma causa por trás, quando existe um mal por trás que gera, tá? O aumento de preços não é causa, o aumento de preços não é simplesmente um fato. O aumento de preços, a inflação é uma consequência. A consequência é essa da impressão desenfreada de moeda. Então, lembrem-se, quando existir um bem com alta oferta, que tem muita quantidade, que a gente não precisa se preocupar, que sempre vai ter ali disponível pra gente, esse bem muito provavelmente vai ser barato. Vocês devem já ter escutado. Ah, estão vendendo a preço de banana, porque tem muito, né? Então, de fato, barateia, tá? Se tem muito, fica barato. Se eu tenho aqui, se por exemplo, eu vendo bananas e toda a minha vizinhança vende bananas também. Faz sentido eu vender a minha banana por R$5 quando o meu vizinho tá vendendo por R$1? Ninguém vai comprar de mim, né? Se é a mesma banana, tem muita banana, então isso faz com que esse preço seja baixo, certo? Se vocês estão gostando desse vídeo, dessas informações, se inscreve no canal para aprender mais conteúdos como esse. Falo sobre educação financeira toda semana, inclusive no meu Instagram. Se você não me segue, é @vitoriadsgo. Tem conteúdos lá todos os dias, então corre para não perder. Voltando para o assunto do vídeo. Gente, é muito importante que a gente entenda o que é inflação, entenda as consequências de um novo governo, entenda as medidas que eles vão tomar e o que vai influenciar no nosso bolso, tá? Porque de toda forma, inflação influencia no nosso bolso e quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de dinheiro no geral. Se tem inflação, afeta o nosso dinheiro. Por isso a importância da gente cuidar muito bem dele e aprender também esses termos econômicos, tá? Inclusive, me comprometo a trazer mais alguns desses termos que a gente tem que saber para poder potencializar até mesmo a nossa educação financeira, né? Saber o que é uma inflação, saber o que é uma taxa Selic, saber como é que funciona uma taxa de câmbio, o que de fato é um crédito, tá? Que por incrível que pareça, tem gente que não sabe e não é culpa dessas pessoas, simplesmente não foram ensinadas. Fico comprometida com vocês de trazer mais assuntos como esse. Tá? Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo de hoje, se você não sabia e aprendeu, se você está enxergando com novos olhos. E não esqueçam, comecem por aqui, tá? Esse livro é incrível, você lê bem rapidinho, é um livro fininho, tá? Então dá para ler muito rápido e você vai abrir os olhos para todas as questões econômicas, vai entender de uma forma muito mais clara a partir de agora. Então, se você já leu ou vai começar a ler, deixa aqui embaixo o comentário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? A enxergarem com outros olhos, a ver a economia, que acaba sendo um bicho de 7 cabeças para muita gente, de uma forma mais leve, certo? E obrigada por ficarem aqui até o final. Até o próximo vídeo.